ter o caráter moldado pelo Espírito Santo. Paulo escreveu à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto, irmãos, era a igreja mais pentecostal que já teve, né, que a Bíblia já citou. Lá não se falava quase, né, as pessoas não falavam, não era tudo em línguas, as pessoas profetizavam, tinha mais profeta do que crente, né? Os novos dons espirituais se manifestavam nos cultos de uma forma tremenda, né? Mas Paulo diz que os irmãos daquela igreja, na realidade, ainda eram carnais e meninos. Precisavam passar por um processo. Qual é o processo? Paulo explica, segundo aos Coríntios 3,18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. Esse glória em glória não é você dar glória a Deus. Aí daqui a pouco, glória a Deus, aí eu estou sendo transformado de glória em glória. Não é esse. Isso aqui é a glória de Deus. A glória de Deus quando ela se manifesta na sua vida. E a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, né? A terra está cheia da sua glória. Tem glória de Deus aqui, tem glória no prostíbulo, tem glória na boate, tem glória em todo canto. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Mas qual é a diferença? A glória de Deus, ela está manifesta. Ela se manifesta aonde o Senhor é invocado. Nós estamos aqui, a glória do Senhor, ela está se manifestando aqui. Nós vamos sair desse culto melhor do que quando nós entramos. Nós vamos sair melhor, irmãos. Por quê? Por causa da glória de Deus. Então a glória de Deus, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai trabalhando o nosso caráter. Sabe o que? Num culto como esse, você pode sair com informações que você nunca recebeu na vida. E essas informações podem transformar as suas atitudes a partir de hoje. Pode mudar algumas coisinhas. É de glória em glória. Deus é trabalhando na nossa vida. De glória em glória, o nosso caráter vai sendo moldado. Conforme o caráter de Cristo. O projeto de Deus é fazer com que você se torne, você e eu, nos tornemos igual a Jesus. Esse é o projeto de Deus. É a estatura do varão perfeito que Paulo falou. Que nós estamos sendo formados a cada dia. Como? Com a glória que nós recebemos. Recebemos um pouquinho hoje, recebemos um pouquinho amanhã, no discipulado, na célula, em casa, lendo a Bíblia, nos conectando com Deus. A glória do Senhor vai se manifestando e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Amém, amados? Amém? Segundo lugar, precisamos entender que há uma luta entre a carne e o espírito. Como nós vimos aqui na peça. Há uma luta entre a carne e o espírito, né? A carne representa a natureza pecaminosa, irmãos. A carne, ela não quer Deus, a carne, ela não tem nada, não gosta das coisas espirituais. A carne, ela só gosta de fazer o que é coisa da carne mesmo. É a carne, né? A carne representa a natureza pecaminosa. Olha, Paulo escreve aos Romanos, e ele diz o seguinte, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo aqui que é uma luta constante. E na carne dele não tem bem nenhum. Se não tinha na carne de Paulo, na sua e na minha, que não vai ter mesmo. Amém, queridos? Na nossa carne não tem bem nenhum. Né? Ele está dizendo, o mal que eu não quero, eu termino fazendo. Por quê? Porque a carne reina.
Eu não quero fazer alguma coisa ali, eu não quero falar mal do irmão, mas chega um começa a falar, eu termino falando, falei. Né? Eu não quero me envolver com o pecado, mas o pecado chega e se aproxima, como não pensa aqui. Chega e se aproxima, fala ali no ouvido, quando menos a gente espera, está cometendo o pecado. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque é uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta entre a carne e o espírito. E a carne, ela representa toda a nossa natureza pecaminosa. E isso é muito forte. Mas eu te digo que o Espírito de Deus, ele é mais forte. Amém? Maior é o que está em nós. E o que está em nós é que tem que reinar. Né? A Bíblia diz, somos templo do Espírito Santo. O Espírito está dentro de você. E você tem que fazer o mínimo esforço para que esse Espírito ele te aperfeiçoe a cada dia. Trabalhe na sua vida a cada dia. Porque senão, irmãos, o mal vai reinar. O pecado vai reinar. E quando a gente menos espera, acha que é tudo normal. O pecado se normaliza, os erros, tudo. Não, é assim mesmo. Né? Nada a ver, né? Começa a entrar conceitos e a gente começa a se envolver com aquilo que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada de Deus. E a nossa carne está reinando sobre o espírito. Existem dois tipos de crente, irmãos. O crente espiritual e o crente carnal. Isso não quer dizer que o crente carnal não será salvo. Você aceitou Jesus, você vai ser salvo. Mas isso quer dizer que o que é que está te dominando? O que é? Você está sendo dominado pelo Espírito ou você está sendo dominado pela carne? E aqui não existe meio termo. Ou você cede a um lado ou você cede ao outro. Quando eu digo vocês, eu sou o primeiro da fila, tá? Não estou isento disso, de maneira nenhuma. Todos nós estamos nessa posição. Então nós somos conduzidos pelo Espírito ou nós somos conduzidos pela carne. Há um conflito, há uma batalha. Por isso a minha vida, irmãos, a sua vida, ela é feita de decisões. Você desde que acordou hoje tomou decisões. Tem uma turma que decidiu hoje cedinho vir para cá. Eu decidi vir, olha, eu vou te dizer. A glória de hoje de manhã me aperfeiçoou muito mais. Né? Temos uma reunião poderosa aqui, 2 ministrações excelentes. Fomos ministrados por Deus e saímos melhores. Mas eu decidi vir. Quem decidiu vir da glória a Deus? Mas muitos não decidiram não vir. Por isso que é de glória em glória. Então a glória hoje de manhã, quem veio recebeu, quem não veio não recebeu. Amém? Então, irmãos, nós precisamos decidir. Eu preciso decidir. Se eu vou obedecer a minha carne ou vou obedecer ao Espírito. O Espírito cuida das coisas de Deus. E a carne cuida do meu querer, da minha vontade, do meu prazer. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá poder para vencer os desejos da carne. Por isso eu tenho que decidir sempre pelo Espírito. Ele vai nos dar poder para vencer os desejos da carne. Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você obedecer à vontade da carne, se você der lugar à carne, Paulo está dizendo aqui, você está caminhando para a morte. Aí Paulo continua dizendo, mas... E hoje de manhã eu expliquei aqui, na Bíblia, quando tem esse mais, é o quê?
É algo sobrenatural que vai acontecer. Mas pelo Espírito, ou seja, você caminhar, andar, viver segundo o Espírito, você mortifica os feitos do corpo e certamente viverá. Então existe aqui, olha, decisões que nos levam à vida de Deus, e decisões que vão nos levar à morte. E quando nós buscamos as coisas espirituais, nós nos fortalecemos ao ponto de dominar a nossa carne. É isso que Paulo está falando aqui. Por isso, irmãos, é necessário uma decisão diária. Uma decisão diária de andar no Espírito e não seguir os impulsos da carne. E isso é decisão, é uma decisão que eu vou tomar, é uma decisão que você vai tomar. Deus não decide por você, Deus não decide por mim. O diabo não decide por mim e o diabo não decide por você. Você é dono das suas decisões. Amém? Às vezes a gente espiritualiza as coisas, o diabo fez isso, e às vezes Deus fez isso, às vezes Deus não está no negócio, e nem o diabo está no negócio, mas está nas suas decisões. Né? Quantas pessoas dizem assim, ai, esse marido que Deus me deu é terrível. Foi Deus que namorou com ele? Foi Deus que noivou com ele? Foi Deus que casou, foi no altar com ele e prometeu fidelidade até a morte separar? Então, irmãos, há coisas que são de Deus, mas as coisas que são nossas. Decisões que nós tomamos. Amém? Amém, queridos? Né? Ai, meu Deus, você não sabe. Ai, eu estava dizendo um dia desse, essa mulher é a cruz, é uma cruz na minha vida. É a cruz, então carrega até o final, né? Carrega até o final, porque não foi Jesus, não foi Deus que colocou essa cruz nas suas costas. Foi você que quis. Amém, amados? Decisões que são nossas, irmãos. Decisões que nós tomamos. Nossa vida é feita de decisões. Decisões diárias. Você está aqui por quê hoje? Porque você decidiu vir? Ou alguém botou um revólver na sua cabeça para você vir aqui hoje? Mas você veio. Você decidiu. E foi uma boa decisão, eu acho, né? A minha foi de estar aqui com vocês adorando ao Senhor, né? Olha, Paulo diz aos Colossenses, ele diz assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha como Paulo fala, fazeis, pois. Paulo está dizendo aqui para os irmãos, vocês podem fazer. É vocês quem tem que agir. Não é isso? Fazei, pois, morrer. Não está dizendo, Deus vai fazer por você. Descansa, porque Deus vai agir. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, fazei, pois, morrer a natureza terrena, a natureza carnal. Amém, amados? Paulo está colocando a responsabilidade no homem, nos irmãos aqui, é a responsabilidade de vocês. Vocês decidem. Então decidam que essa natureza carnal, essa vontade de pecar, essa vontade de se prostituir, essa vontade de enganar, essa vontade de mentir, decidam não fazer isso. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui, olha, qual é a natureza, qual é a vossa natureza terrena? Paulo continua dizendo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, são as obras que eu tenho o poder de não fazer, de não querer. Eu só preciso decidir. Fazei, pois.
morrer essa natureza. Paulo está dizendo, esse poder está em vocês. Acho que os irmãos estão dizendo, Paulo, nós estamos pedindo a Deus, não estamos conseguindo. Nós já fizemos o ano todinho um passo de fé e não conseguimos. Nós já jejuamos e não conseguimos. Por quê? Porque quando a tentação chega, cede. Eu não consigo resistir uma mulher para me prostituir. É só dizer não, é só correr. Não foi o que José fez? A mulher estava seduzindo José todos os dias, a Bíblia diz. Todos os dias. E era uma mulher bonita, irmãos. Mulher de um camarada como Potifar, de alta patente, no governo lá do Egito, era uma mulher bonita. Todos os dias ele era tentado. Teve um dia que a coisa ficou tão feia que ele correu. Está na Bíblia. E a roupa dele ficou com ela. Então o negócio foi muito forte. Mas ele correu. E pelo fato de ele ter corrido, Deus honrou a vida dele. O Espírito Santo usou a vida de José para salvar o mundo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer usar a tua vida, mas Deus está esperando você tomar decisões. Decisões que são suas e não são de Deus. E os irmãos estavam assim lá em Colossenses, na igreja de Colossos. Dizendo, Paulo, a gente não consegue. Vocês conseguem. Faça morrer isso na vida de vocês. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, crie vergonha na cara de vocês. Isso é vocês que decidem, isso não tem nada a ver com Deus. Prostituição chegou, não queira. Lascívia chegou, impureza chegou. Vontade de mentir chegou. Oportunidade de roubar alguma coisa apareceu. Por isso que Paulo diz, olha, quem roubava, que não roube mais. Quem adulterava, que não adultere mais. Ele não está dizendo, Deus vai te fazer, você vai fazer você vencer. Não, é você, irmãos. É você e eu que temos que tomar decisões na nossa vida. Amém? Amém, queridos? Olha, o fruto do Espírito como evidência da santidade. Sabe a evidência da santidade? Muitos cristãos, eles confundem isso aqui. Vem a evidência da santidade naqueles que têm dons espirituais, que manifesta dons espirituais. Eu amo isso, sou usado em vários dons. Mas isso não é evidência de santidade. Sabe qual é a evidência da santidade? É o fruto do Espírito Santo na tua vida. Essa é evidente. A santidade, ela se manifesta no fruto do Espírito. Aí Paulo explica aos Gálatas o que é isso. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há condenação. Contra essas coisas, meu irmão, o diabo não tem argumento. Contra essas coisas, o homem não tem argumento. Contra essas coisas não existem argumento nenhum. Porque isso evidencia o Espírito Santo. É o que vai evidenciar o Espírito Santo na tua vida. Não é você falar em línguas. Não é você profetizar. O que vai evidenciar o Espírito Santo na tua vida é a mansidão que há na tua vida. É a alegria que há na tua vida. É a bondade que manifesta na tua vida no dia a dia. O que vai evidenciar esse fruto é o amor. É a paz que você tem. Você tem paz. O mundo está se acabando em crise. O mundo está se acabando em desespero. Mas você tem paz. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Porque você é santo. Porque você sabe quem você serve. Porque você sabe aonde você está. Porque você sabe que Deus está com você.
Você é santo. O que evidencia o Espírito Santo na vida de alguém não é o dom de revelação. Aliás, nem existe esse dom de revelação. Existem dons que revelam alguma coisa, mas não existe o dom de revelação na Bíblia. Ah, fulano tem dom de revelação, lá revela tudo. Eu não preciso de ninguém para revelar a minha vida, porque eu sei o que está acontecendo na minha vida. Eu sei o que aconteceu antes de eu vir para cá, eu sei o que aconteceu ontem. Precisa alguém me dizer que eu pequei ontem, se eu pequei? Você precisa de alguém para lhe revelar o seu pecado? Você é doido, não sabe que pecou? A perna tremeu, você estremeceu antes de você fazer o errado. Você tem consciência? Está aqui, irmãos, longanimidade, benignidade, isso sim mostra que você tem santidade de Deus na sua vida. É o vizinho que te persegue e você está orando por ele, porque sabe o que está por trás da vida daquele vizinho. É o domínio próprio diante de uma acusação, é o domínio próprio diante de uma situação. Você tem domínio próprio? Tem santidade aí. Ou você é daquele, não aguenta abuso, hein? Não vem não, eu sou crente, mas eu não sou besta. Não é isso? Me solta, porque eu não aguentava abuso quando eu não era crente, quanto mais agora. É o brabo do Senhor, né? Não, irmãos. Sabe, o que evidenciou a santidade na vida de Moisés, Deus falou que não houve homem mais manso do que Moisés na terra. Mas você viu no início o que Moisés fez? Matou e enterrou. E escapuliu, fugiu, não é? Amém? Mas a santidade de Deus na vida dele fez ele o quê? O homem mais manso da terra. O Espírito Santo, a fruto do Espírito na vida dele. Esse fruto aqui. Bom que você tenha, que eu tenha dons espirituais. Maravilhoso. Poderoso. A igreja de Corinto tinha. E nós queremos ter também. Quanto mais dons espirituais, melhor. Amém? Dons espirituais é para a edificação da igreja. Glória a Deus. Que se manifeste. Mas que se manifeste o dom do Espírito na sua vida e na minha vida. Isso vai evidenciar a santidade de Deus. Isso vai demonstrar uma vida santa, né? O amor na sua vida, a paz, né? A paciência, a bondade, né? Isso vai manifestar. Isso vai ser notório. A paz, aquele irmão, aquela pessoa ali, ela é diferenciada. Por quê? Porque tem uma paz nela. Tem um controle emocional. O cara ali agrediu ele verbalmente, ele não fez nada. É muito controlada aquela pessoa. Porque tem a santidade de Deus, irmãos. E você é santo. Isso é evidenciado na sua vida. Porque quem anda no Espírito não pratica as obras da carne. O contrário disso, irmãos, as obras da carne são conhecidas. Elas são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, disse Paulo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, amados? Amém, queridos? Diga para o seu irmão, seus lados, irmão, ser crente é coisa séria. Mas crente como a Bíblia diz. Amém? Então, como viver
em santidade, irmãos, pelo Espírito Santo. Como andar no Espírito, né? Como ouvir a voz do Espírito? Irmãos, é a mesma solução de sempre. Não existe outra. Buscar intimidade com Deus através da oração e da palavra. Quando nós buscamos, irmãos, né, temos uma vida de oração, de súplica, orando a Deus, vigiando com perseverança, né, suplicando ao Senhor, pedindo graça ao Senhor, pedindo direção do Senhor, se submetendo, né, à direção do Espírito Santo diariamente. Né? A Bíblia diz, Paulo fala aos Romanos 8,14, diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar a tua vida, quer conduzir a tua vida. O Espírito Santo quer te conduzir, quer conduzir todas as áreas da sua vida, para que você se dê bem, para que você seja bem-sucedido, para que você seja um santo do Senhor nessa terra. Amém, amados? Né? Mortificando as obras da carne através do poder do Espírito. Eu quero encerrar lendo aqui Gálatas 5:24, quando Paulo diz o seguinte: os que são de Cristo, Jesus, quantos são? Diga glória a Deus bem alto. Glória a Deus, eu também sou. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Aí Paulo termina dizendo assim: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Aí o que vai acontecer? A santidade de Deus vai fluir de forma natural. De forma natural, irmãos. Deus quer que você seja um santo dele nessa terra. Aliás, Deus já lhe considera um santo. Deus já lhe considera pela palavra um santo. Os santos do Senhor são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero concluir lhe dizendo o seguinte, que a santidade, ela não pode ser alcançada de uma forma bruta, na força humana, mas ela é alcançada pelo poder do Espírito. Precisamos dar ouvido às coisas espirituais. Amém, amados? Quem me ama, diga glória a Deus. Glória a Deus. Domingo eu estou aqui, você. Aleluia. Aleluia. Então feche seus olhos. Aliás, se essa palavra falou com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.